Olá, pessoal. Me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 2 e o meu sinal é esse. Temos Vitória para fazer a nossa tradução em Libras, seja bem-vinda. E nós vamos ver hoje ângulos, né? Provavelmente vocês já viram ângulos, né? A gente vai só aprofundar mais um pouco. Então vamos lá, olha só. Trouxe uma frase bem interessante. Não esqueçam que essa aula vai estar no YouTube assim que terminar. E eu trouxe essa frase aí para vocês. Olha só. Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Essa frase é de Rubem Alves. Então, vamos ler mais, né? É uma brincadeira. Então, entendam que o livro é um brinquedo que tem letras. Então, vamos ler mais e vamos incentivar mais as pessoas a lerem. Crescemos mais, né? E adquirimos mais conhecimento quando lemos, tá? Vamos fazer isso. Olha só, vamos ver ângulos, né? Então, eu pus essa tela aí, ó, porque tem vários ângulos aí. Perceberam? Parece uma teia, né? Então, com vários ângulos. Então, vamos ver esse vídeo, que quando a gente está ouvindo um jogo ou assistindo um jogo, a gente sempre escuta essa coisa de foi no ângulo, né? O gol aconteceu no ângulo, certo? Então, o ângulo está exatamente ali, naquele formato, né? Daquelas duas madeiras lá da barra. Então, o ângulo é exatamente quando a bola penetra naquela posição. Então, aí a gente chama aqui, foi gol, foi no ângulo, certo? E aí? Vamos ver aqui, outro vídeo que eu trouxe. Olha só, no ângulo, perceberam? O goleiro se jogou, mas a bola entrou. E foi exatamente no ângulo, certo? Então, a gente vai ver esse ângulo, o que significa esse ângulo aí. Vamos ver, pessoal. Aí nós temos aí, olha, que aí também é um ângulo. Ou seja, quando você está lá no campo, que você vê as 4 pontas do campo, é um ângulo também, tá certo? Então, quando você olha para a sua mesa, né? Na sua mesa, se a sua mesa for quadrada, você tem 4 ângulos nas bordas dela, certo? Porque esse desenho que faz a borda, que é o mesmo desenho que você está vendo aí na tela, é um ângulo de 90 graus, que ele tem o formato de um L, certo? E a gente vai ver mais adiante isso. Olha só. Esse é um instrumento servido para medir ângulo, que você também deve conhecer. Então, ele se chama transferidor, né? E através desse transferidor, você pode medir ângulos de até 180 graus. Percebam que ele tem o formato de metade da circunferência, perceberam isso? Então, ele tem a medida de 180 graus, de um lado a outro. Então, você tem como medir ângulos, colocando ele em cima do ângulo que você tem desenhado. Então, você coloca ele dentro exatamente da linha que está desenhado o ângulo e você percebe se o ângulo é de 30, de 40, de 50 graus, de 90 graus, né? Porque a gente vai ver que o ângulo de 90 graus, ele tem um formato de um L, ou seja, ele tem o formato de 1/4 da circunferência. Então, se eu pegar toda a circunferência e fizer uma divisão dela em 4, eu vou ter exatamente 4 ângulos de 90. E aí percebam o seguinte, quando eu tenho 4 ângulos de 90, eu tenho exatamente 360 graus, que é a circunferência, certo? Então, esse formato que eu tenho aí, que é o instrumento que mede, que é utilizado para medir o ângulo,
ele mede 180 graus, certo? Percebam que ele tem o formato da metade da circunferência. Então, se ele é a metade, ele é 180 e a circunferência é 360, não é isso? Então, vamos adiante. Olha só, então eu pus essa foto aí que a gente tem vários ângulos. Percebam que são vários prédios, né? E você tem vários ângulos aí formando entre um e outro, certo? Então, quando você vê a fotografia, você percebe que existem vários tamanhos de ângulos ali, tá? Eles estão se relacionando um com o outro, né? E você vê vários e de vários tamanhos, certo? Vamos ver. Olha só, o ângulo que é formado pela barra, né? Onde você tem lá no futebol, no campo, você tem essa barra que é onde o goleiro fica, né? Costuma ficar, então. E quando o gol acontece, é exatamente naquele ângulo ali, ó, que eu marquei, que a bola geralmente entra. Quando é uma bola alta, né? Então, ela entra exatamente naquele ponto, tá? E aí, geralmente você escuta isso, foi no ângulo, né? O gol foi no ângulo. E aí, olha só, outro ângulo que a gente pode identificar, né? Numa casa, a gente pode identificar com essas linhas tracejadas, que aí a gente formou um ângulo, certo? Então, para a gente formar um ângulo, a gente só precisa de dois segmentos. Juntou esses dois segmentos, né? Então, no formato mais aberto ou mais fechado, você vai ter o ângulo. Então, se você quer desenhar um ângulo, você faz o desenho com os dois segmentos e depois você pega o transferidor e mede que medida esse ângulo tem. Bem simples, certo? Então, olha só, eu tenho aí uma volta inteira na circunferência corresponde a 360 graus, né? Então, quando a gente tem a circunferência, a gente tem 360 graus. E aí foi quando eu falei para vocês. Quando eu divido essa circunferência em 4 partes iguais, eu tenho exatamente 4 partes de 90 graus. Perceberam? E quando eu junto os 4 90 graus, eu vou ter exatamente 360. Ora, mas se eu divido ela ao meio, eu tenho só 180, concorda? De cada lado, né? Se eu divido ela ao meio, eu tenho 180 e 180. Mas se eu pego 180 e divido ainda em 2 partes, vamos ver isso? Quanto vai ficar? Olha só. Então, eu tenho que uma volta inteira corresponde a 360. Então, percebam que eu botei essa setinha aí, mostrando para vocês que a volta seria uma volta inteira, né? Então, a gente faz esse contorno todo da circunferência e aí a gente tem 360 graus. Mas, se eu quiser marcar só 180 graus, olha só, é a metade de uma volta, não é isso? É a metade de uma volta inteira. Então, a metade da circunferência, ela equivale a 180 graus, certo? Então, eu tenho um ângulo de 180 graus quando eu tenho exatamente a metade da circunferência. Vamos ver a próxima. Olha só. Então, eu tenho 360 graus dividido por 2, né? E que vai me dar exatamente a medida de 180 graus, certo? Então, quando eu tenho 180 graus, eu tenho exatamente um ângulo que é a metade da circunferência, ou seja, 360 dividido por 2 vai me dar exatamente 2 ângulos de 180. Então, e um ângulo de 90 graus, né? Como é que a gente consegue ele? Então, metade de meia volta, né, na circunferência corresponde a metade
ali, ó, metade da meia volta, exatamente o que eu falei para vocês, 90 graus, perceberam? Então, eu tenho meia volta, que é 180, e a metade de meia volta, que é 90 graus. Perceberam isso? Então, 90 graus equivale a metade da meia volta, equivale a metade do ângulo de 180. Então, ângulo de 90 graus. Aí vocês percebem aí que eu tenho vários ângulozinhos medidos aí nessa tela. Então, eu posso utilizar aquele transferidor e fazer a medida de qualquer ângulo que eu queira. Basta que eu tenha dois segmentos de reta unidos por um vértice. Então, quando ele se une por um vértice, ele dá um formato de um ângulo. E ângulo eu encontro em tudo que eu tenho, certo? Em qualquer objeto você encontra ângulo. Quando eu falei para você da mesa, se a sua mesa for quadrada, você tem 4 ângulos, porque nas quinas da mesa forma um ângulo de 90 graus. São 2 segmentos, né? Eles estão ali unidos, ó. 2 segmentos formando exatamente o ângulo, certo? Então, eu tenho aí que é 180 dividido por 2, que vai me dar exatamente 90 graus, certo? Então, olha só, com o ângulo de 90 graus que construímos, analise os polígonos e responda à questão. Olha só, os polígonos que eu tenho aí, o triângulo, né, o retângulo, o quadrado, o pentágono e o hexágono, né? Então, o pentágono, ele tem 5 lados, então ele tem 5 ângulos, né? Eu tenho o hexágono com 6 lados, eu tenho o quadrado com 4 lados, e percebam que o quadrado e o retângulo, eles têm os ângulos idênticos. Por quê? Porque os ângulos deles exatamente são formados por 90 graus. Ele tem exatamente o mesmo ângulo do quadrado, retângulo e quadrado. Os ângulos deles são 90 graus. E quando eu parto para o pentágono, eu percebo que os ângulos são diferentes, porque é mais aberto, né? Bem mais aberto os lados dele. Então, os ângulos ficam maiores. E quando você vai para o hexágono, você percebe o mesmo. Os ângulos são mais abertos, ou seja, eles têm um tamanho maior, certo? E os ângulos do triângulo? Será que eles são maiores ou menores do que 90? Vamos ver? Olha só. Em quais polígonos os ângulos medem 90 graus e quais possuem ângulos maiores que 90 e menores que 90? Bora ver? Eu já falei de quem tem 90, né? De quem tem 90 eu já dei a dica. Olha só, o triângulo, pessoal, ele tem os 3 ângulos menores do que 90, não é? Porque dentro do triângulo eu tenho 180 graus. Então, cada um deles mede 60, ou seja, são menores do que 90, ok? E os de 90 graus, não é? Que a gente vai ver agora. O quadrado, olha aí, o quadrado e o retângulo, eles têm exatamente 90 graus. Na quina da mesa que eu falei para vocês. Quando a gente fala, ó, o retângulo também tem 90 graus em cada quinazinha dele. E o hexágono, eles são maiores do que 90 graus, né? E o pentágono, também maior do que 90 graus, certo? Então, recordando, nós temos aí, olha, o campo, né, que eu mostrei para vocês, que cada quina do campo eu tenho um ângulo de 90 graus. Mostrei para vocês o ângulo de quando o jogador faz o gol. Mostrei as figuras, né, e o ângulo que está aí na casa. Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Espero que essa aula tenha ajudado no seu conhecimento. E me despeço aqui. Conto com vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.